Opa, boa noite. Começando aqui uma live da semana, uma live relâmpago. Ainda não tinha feito live aqui diretamente pelo nosso canal aqui, pela nossa página do Facebook. E essa semana apareceram muitas dúvidas. Eu fiz uma seleção aqui, tem em torno de 6, 7 dúvidas aqui que apareceram. E decidi gravar, fazer uma live aqui para sanar essas dúvidas que são frequentes, são comuns entre várias pessoas que nos seguem aí, que seguem a página, e eu decidi tirar essas dúvidas aqui hoje diretamente ao vivo. Então vamos começar uma de cada vez. A primeira dúvida que apareceu aqui foi a dúvida da Vilma, que ela comentou o seguinte: eu já estou treinando faz mais de um mês e ainda não notei diferença. Isso demora? O tempo que os resultados aparecem no treinamento, eles variam muito de pessoa para pessoa, eles variam de acordo com aquilo que está fazendo em diferentes pilares. Vamos começar a pensar pelo primeiro pilar. O primeiro pilar que a gente tem é o treinamento físico. Eu não sei se tu treina em casa, se tu treina na academia, deixa um comentário para mim, me conta aqui para ficar mais fácil da gente interagir. E a alimentação, como a gente sabe, a própria mentalidade, ou seja, o controle das emoções, principalmente para quem busca o resultado do emagrecimento, que é o caso aqui da Vilma, que ela está buscando um resultado relacionado para o emagrecimento. Então, o impacto dela, das emoções, é muito grande. E outro aspecto, sem dúvida nenhuma, é o planejamento, é o plano, é o fato de se antecipar às situações, é o fato de evitar que os sabotadores eles venham a se tornar um problema para ti. Beleza, dito isso, vamos entender em quanto tempo os resultados já começam a acontecer. A gente tem diferentes tipos de resultado no treinamento, focando aqui em quem quer o emagrecimento primeiramente, tá? O primeiro resultado, ele acontece, e o primeiro resultado, eu alucino que ele não dure nem uma hora para aparecer. Então, o primeiro resultado, o resultado mais a curto prazo que a gente encontra, é o resultado motivacional, o resultado anímico, a eliminação do estresse, a eliminação da ansiedade, que são os primeiros resultados que a gente encontra com o treinamento físico, seja ele qual for. Porque o treinamento físico, o exercício em geral, ele proporciona um alívio imediato dos sintomas de estresse, dos sintomas de ansiedade, aquela pessoa que tende a sofrer muito com ansiedade, o exercício físico, ele passa a ser um grande aliado nesse processo. Então, a gente começar a falar em termos de resultado, a gente já começa por aí. Resultado a curto prazo, em uma hora, em uma sessão de treino, tu já sai lá liberando endorfina, tu já sai se sentindo uma pessoa muito mais poderosa, uma pessoa melhor, tu já sente uma clareza mental muito maior também. Aí a gente começa a entrar em outro nível de resultado, que aí entra também o resultado mais fisiológico, porque acontece o seguinte: quando tu realiza um treino, tu tem o resultado mais imediato, que foi esse resultado mais a nível emocional, e a gente tem os resultados reais. Tu vai perder peso? Vai perder peso através de líquidos, tá? Que não necessariamente pode ser o peso que muita gente busca perder, mas em todos os casos de emagrecimento, principalmente quem está começando do zero e está entrando nesse processo, existe um desinchaço muito grande. Inclusive, é até bom desmistificar, porque muitas pessoas acreditam que esse desinchaço é um resultado exclusivo do treinamento. E o que acontece? Quando tu realiza qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de exercício, tu gera uma queima calórica, e essa queima é predominantemente na forma de carboidratos, que são os nossos açúcares que a gente armazena, e junto com cada uma moléculazinha de carboidrato, a gente tem mais 4 moléculas de água. Então, se tu perdesse, vamos fazer um número hipotético aqui, vamos supor que tu perca 1 quilo de açúcares, de corpos cetônicos, né, relacionados ao glicogênio, ao subproduto dele, a gente vai perder mais 4 litros de água. Logo, vai perder 5 quilos. Então, é muito comum as pessoas perderem muito peso no início. É muito comum as pessoas perderem muito peso nas primeiras semanas. E é totalmente normal uma pessoa que pese acima de 50 quilos, ela perder em torno de 4, 5 quilos na primeira semana, desde que ela esteja fazendo algum tipo de alimentação um pouquinho mais restrita. Não digo que isso é uma metodologia boa, mas é importante a gente entender e desmistificar essa questão. E também é interessante entender que os resultados eles vão diminuir em relação a peso na balança à medida que os dias vão passando. Por quê? O inchaço ocorre muito mais no início. Logo, num segundo momento, numa segunda, terceira semana,
esse inchaço começa a já não ter muito líquido para te perder, e tu já começa a entrar num resultado muito mais fiel, que é o resultado da perda de gordura. Estima-se fisiologicamente em torno de 50 gramas de gordura, aí a gente separa a gordura do peso, tá? Porque se a gente pensar em termos de peso na balança, beleza, tudo bem, tu não sabe o que tu está perdendo, tu pode estar perdendo líquido, que é o mais comum, tu pode estar perdendo gordura, tu pode estar perdendo massa muscular magra, que não é uma coisa que nos interessa perder, simplesmente vai fazer com que o motor do teu carro fique menos potente, e isso vai fazer com que tu armazene mais energia, deposite mais energia nas tuas reservas, na forma de gordura, e tu também tenha mais dificuldade para perder, certo? Então, em termos de resultado, se a gente fizer essa conta, eu gosto muito de me basear por ela. 50 gramas por dia. Imagina, sem olhar para a balança, que tu fez tudo que tu tinha para fazer, em torno de 50 gramas por dia de gordura, tu está perdendo, que é o foco. Vai acontecer perda de peso maior do que isso? Vai acontecer. Por quê? Porque a gente perde líquido, ok? Outros resultados provenientes do treinamento que muitas pessoas, às vezes, acabam se perdendo de vista. O resultado da composição corporal, que é a perda de gordura, que é a perda de peso, ele é proveniente de uma série de fatores. Está relacionado ao treino, à alimentação, a tudo que envolve. Agora, tem resultados que o próprio treinamento, a dúvida que a Vilma levantou, ele proporciona, que é o condicionamento, a melhora do condicionamento físico, aumento da tua capacidade de força, aumento da tua capacidade, da tua sensibilidade à insulina, ou seja, tu consegue aproveitar muito melhor o alimento que tu consome, tu consegue fazer um uso melhor desse alimento, tu consegue diminuir as reservas de gordura, enfim, é uma série de resultados a curto prazo que acontecem, só que o resultado que eu acredito que ela pergunta é o seguinte: qual o resultado que aparece? Qual é aquele resultado que tu vai perceber? E aí vale entender que é mais importante, que vem uma hierarquia, é mais importante do que enxergar esses resultados, é saber e confiar na direção, é começar a curtir a jornada, é começar a perceber esses resultados que são indícios. Por exemplo, o primeiro indício que a gente tem para emagrecimento é perceber na tua roupa. Se a tua calça ela começou a afrouxar na cintura, começou a botar, tu sentiu que começou a afrouxar, já é sinal. Primeiro, tu está no caminho de desinchar, tu está perdendo potencialmente gordura abdominal, tu está perdendo líquido, então isso é um bom indicador já. Normalmente, isso dentro de 3 a 4 dias já começa a acontecer, tá? Em termos reais, se a gente pensar assim, no cenário ideal de perda de gordura, em torno de a cada 4 a 5 semanas, se tudo for feito da forma correta, tu consegue perder uma medida na tua roupa, tu consegue diminuir, reduzir um tamanho na tua roupa a cada 4, 5 semanas, mais ou menos, tá? Então, vamos dar sequência aqui para a nossa segunda dúvida. Quem tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder aqui. Agora vamos para a segunda dúvida aqui, que quem levantou foi a Anice Dias, ela deixou um comentário, ela colocou assim: gostei das suas explicações, tenho hernia de disco e dor no nervo ciático. Entra para o time, eu também tenho hernia de disco na L5-S1. A hernia de disco, para quem não sabe, a gente tem as vértebras da nossa coluna, e entre cada vértebra a gente tem uma coisa chamada discos intervertebrais, que na verdade são pequenos amortecedores. Imagina aqueles chicletes, aqueles babalu, que tem até um líquido dentro, e a hernia de disco basicamente é quando rompe esse disco e esse líquido de dentro, ele extravasa para fora, e em grande maioria dos casos, a dor do ciático, aquela dor ciática que geralmente pega mais pelo lado esquerdo, começa lá na parte inferior das costas, na lombar, no glúteo, descendo a posterior da coxa, a panturrilha, tem gente até lá na pontinha do pé. Então, essa dor no ciático, a maioria dos casos, ela tende a ser uma dor relacionada com alguma hernia de disco, que é o caso aqui que a Anice colocou. Aí a preocupação dela é em relação ao treinamento, se ela pode, se ela não pode fazer, e o que acontece. Em relação à hernia de disco, tem alguns cuidados sim, que vale a pena a gente levar em consideração. Via de regra, é muito mais interessante ela treinar do que ela não treinar para resultados. Porque o que acontece? Conforme ela fica parada, fica sedentária, a musculatura do core, do centro gravitacional, toda a musculatura que envolve o abdômen, que envolve os eretores da coluna, os glúteos, toda essa musculatura, ela é estabilizadora. Ela nos dá a base, ela é a nossa base para a gente executar as outras atividades, os outros movimentos do nosso dia a dia, do nosso treinamento. E se tu tem essa musculatura dessa região central enfraquecida, o que vai acontecer? Logo, tu não tem um amortecedor natural
que é os teus músculos, que é o teu potencial de reagir, e essa sobrecarga, esse impacto, ele vai direto para as nossas articulações. No caso dela, na coluna, através de alguns pinçamentos nas vértebras, enfim. Não vou entrar tecnicamente no detalhe, não é esse o foco. O foco é entender se ela pode ou não pode realizar o treinamento, e ela pode sim realizar o treinamento, principalmente o treinamento que a gente está executando hoje no sistema do método versão final, que é um treinamento mais de peso corporal. Então, quando a gente executa um treino mais na academia, tem um cuidado maior, porque quando a gente ergue carga acima da linha da cabeça, o que a gente chama de carga axial, principalmente, gera uma sobrecarga um pouquinho mais complicada, que pode gerar algum tipo de dor, pode gerar algum tipo de problema que a gente procura evitar, mais por questão preventiva. Mas se a pessoa estiver bem fortalecida, já dá para ela executar também e tá tudo bem. Então, respondendo a dúvida aí da Anice, saiu aqui da pergunta, deixa eu voltar aqui. Respondendo a dúvida dela, ela pode sim, ela pode treinar, é bom sempre, é bom não, é fundamental que ela sempre procure uma orientação clínica, procure um médico, porque cada caso é um caso, de regra, se o problema dela for exatamente esse, não tiver nada além disso, naturalmente ela vai conseguir sim treinar e não vai ter muitos problemas com isso. Agora, se ela tiver na fase aguda da dor, talvez esse seja o teu problema também. Se tu estiver na fase aguda da dor, aí sim, é bom evitar, consultar no médico, ver os medicamentos para aliviar esses sintomas da dor, para depois voltar, começar a trabalhar para fortalecer principalmente o centro do corpo, que é o primeiro aspecto que a gente trabalha justamente com a flexibilidade, é fortalecer o centro. Não faz sentido tu sair por aí fazendo um treino com intensidade, suando que nem um louco, trabalhando força de uma forma muito impactante, se tu tem o teu centro do corpo enfraquecido, e se tu não tem flexibilidade suficiente para se manter com uma mobilidade boa, enfim, preservando as tuas articulações, ok? Então essa daí foi a dúvida da Nice. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem. Ela comentou também que ela tá mais acima do peso, e com certeza o peso, olha que louco, o peso corporal, ele gera já essa sobrecarga axial, é uma sobrecarga maior. Imagina só, a gente tem o nosso peso do corpo, vamos pensar em peso ativo, o nosso músculo, são os nossos ossos, e todo aquele peso que de uma forma ou de outra ele nos carrega. E a gente tem o nosso peso morto, que é as nossas reservas de gordura, principalmente, que é aquele peso que ele é carregado pelo nosso tecido ativo. Então, esse peso que é carregado, ele é uma carga. É como se tu estivesse lá treinando, se tu estivesse na academia, se tu estivesse realizando algum treinamento e tu tivesse uma carga para carregar todo santo dia. Te deslocando da tua casa até a esquina, tu tá carregando uma carga. Então, por que é mais fácil as pessoas emagrecerem quando elas estão mais acima do peso? Porque elas já têm uma carga maior, tipo, a intensidade já é naturalmente maior. Por isso que o cuidado, a sensibilidade que a gente tem que ter nessa fase inicial do treinamento é muito grande, e tem um tipo de exercício que a gente tem que priorizar, principalmente para evitar que algum tipo de problema aconteça, porque para todas as pessoas que estão acima do peso, e se tu considerar em torno de 5 quilos acima do teu peso, provavelmente isso te traz algum tipo de problema, e isso com certeza vai gerar algum impacto negativo na forma como tu conduz a tua rotina, se tu é uma pessoa sedentária, ok? Vamos ver o que a gente tem aqui mais de dúvidas. Tem umas quantas dúvidas aqui que eu selecionei. Tem uma outra dúvida aqui da Zoila Quevedo. Faço academia a semana inteira, por 1h30 por dia. Cuido da alimentação, cortei frituras, legumes, verduras, frutas só almoço, não frutas só almoço, não janto e não consigo diminuir o peso. Cara, olha que louco isso. Zoila, inclusive tem um dos vídeos que eu realizei que fala do efeito sanfona e por que tu não pode querer perder peso acelerado. Ele, inclusive, ele demonstra alguns estudos disso, e uma coisa interessante que eu já captei aqui na site da Zoila é o seguinte: parou de comer, cortou refeição, ela fez uma dieta restritiva, seja ela, eu só cortei fritura, fiz o básico, que todo mundo sabe que tem que fazer. Beleza, tá tudo bem, mas vai com calma, vai devagar. Primeiro de tudo, não sai cortando refeições. Sai diminuindo aqueles alimentos que tu sabe que realmente vão ter um impacto negativo. Se tu sabe que a fritura, a gente sabe a fritura, ela é um problema, beleza. Começou pela fritura, mas não corta a refeição, substitui ela por um alimento mais saudável. Normalmente a gente tem que considerar em cada refeição
que tem uns 3 tipos de macronutrientes. Proteínas, que são alimentos ricos em proteína, carnes, frango, ovos, queijos predominantemente brancos, são exemplos de alimentos ricos em proteína. Então, em cada refeição do teu dia, vamos supor que você tem 4 refeições, em cada uma das 4, tu tem que ter uma fonte de proteína, tá? Segundo alimento que tu tem que ter, gordura. Tu tem que ter uma pequena fonte de gordura. E é interessante que essa fonte de gordura, ela seja... não existe aquela de gordura boa, gordura ruim. Um dia a gente fala sobre alimentação mais a fundo, eu explico esse detalhe, mas existem 3 tipos de gordura que a gente tem que fracionar. Tu tem que ter pelo menos 1/3, uma parcela de cada uma na tua alimentação em regra, tá? Que é gordura saturada e poliinsaturada. Que basicamente, vamos facilitar a vida de todo mundo. Gordura de origem animal, gordura de origem vegetal e gordura oriunda de peixes, frutos do mar, ômega 3, enfim, ômega 6. Então, é importantíssimo que em todas as refeições do teu dia tu tenha uma fonte de proteína, de alimento rico em proteína, uma fonte de alimento rico em gordura, sempre intercalando esses tipos de gordura que eu comentei, e uma fonte de alimento rico em carboidrato. Ah, Rafa, mas peraí, eu sempre ouvi falar que carboidrato engorda. Existem protocolos e protocolos. Tu tá começando agora, imagina só, a alimentação que tu já faz, por pior que ela seja, ela é o teu plano alimentar de agora. Tá? Inclusive, tem um estudo que ele mostra, ele compara três grupos, tá? Tem um grupo de controle, que é um grupo que não fez absolutamente nada, tem um grupo que recebeu um plano alimentar de nutricionista, e tem um grupo que simplesmente tinha que registrar diariamente o horário e o que comia em cada refeição. Aí compararam, ao final da pesquisa, quais desses grupos teve mais resultado em relação à perda de peso, perda de gordura. E olha só que louco. O grupo controle foi o terceiro colocado, foi o pior da pesquisa, que foi aquele que não fez nada, que simplesmente seguiu a vida como está e está tudo bem. Em segundo lugar, ficou o grupo que tinha um plano alimentar pronto, ou seja, um plano personalizado, enfim, aquela dieta tradicional de nutricionista, e está tudo bem. O primeiro grupo que teve mais resultado, olha que espetacular, foi o grupo das pessoas que simplesmente anotava o horário e anotava o que comia em cada refeição do seu dia. Ou seja, ela realizava um diário alimentar todo santo dia religiosamente. Ela não tinha conhecimento se o alimento era bom ou era ruim para ela. Ela só anotava. Só que o que acontece quando a gente começa a anotar? E o mesmo vale para as finanças, não fica muito atrás. Tenta começar a anotar o que tu está gastando para te ver o quanto tu gasta. E, inclusive, tem um aluno que fez uma consultoria comigo dentro da academia, um tempo atrás, e eu usei essa ferramenta do diário alimentar com ele e pedi durante 2 semanas para ele religiosamente ir lá e anotar, porque ele tinha muita dificuldade na alimentação e tudo mais. E talvez para ti, que é bom na alimentação, talvez tenha vários pontos cegos que tu não enxergue. E para ele também tinha. E ele dizia assim, olha, eu como uns 2 pedaços de chocolate, umas barrinhas de chocolate por semana, mais ou menos. Aí beleza, passou as 2 semanas e ele retornou. A gente sempre faz os retornos e tudo mais. E ele retornou e eu perguntei para ele, como é que foi? Ele me trouxe o diário e ele se apavorou. Porque ele disse assim, ó, que controlando, ele comeu 7 barrinhas de chocolate ao longo da primeira semana. 7 controlando, anotando. Imagina se ele não estivesse anotando. E ele percebeu assim, cara, eu não imaginava o quanto eu comia fora da regra que eu imaginava que eu comia. E só o fato dele colocar no papel, só o fato dele colocar, já fez com que ele ficasse presente para o que ele estava comendo. Fez com que ele ficasse presente pro quanto ele estava extrapolando aquilo que ele imaginava que ele estava fazendo. E eu coloco a minha mão no fogo, que 99,9% das pessoas faz a mesma coisa, certo? Então, em relação à questão aqui que a Zoila levantou, o fato de cortar, não corta refeições, Zoila, mantenha as refeições, deixa todas elas, só vai melhorando. Faz a tática do dia alimentar, pega uma folhinha de papel, pega um caderno e faz pelo menos por 3 dias. Aguenta religiosamente, mantém tua disciplina lá por 3 dias, anotando o horário, anotando o que tu comeu. Se tu colocar a quantidade, melhor ainda, show, porque tu consegue ter um comparativo depois e tu vai começar a perceber só nas pequenas arestas que tu tem que evitar, tu já vai ver uma diferença fora do normal. E à medida que tu vai adquirindo conhecimento básico sobre o que são as proteínas, sobre o que são as gorduras, sobre o que são os carboidratos, tu
ter ideia disso, só tu ter ideia, não tô nem dizendo para te entender quanto tu tem que colocar, só isso já vai fazer com que tu mude completamente o teu jogo num nível que talvez tu nem imagine, porque a alimentação ela realmente impacta, mas não adianta querer cortar as coisas de uma hora para outra, isso é o maior erro, porque restrição ela gera compulsão, isso é mais do que comprovado, e velocidade ela é um problema para quem quer o emagrecimento, velocidade não é uma coisa boa. Ah, mas eu conheço a fulana que perdeu 10 quilos e tá super bem. Ela tá bem agora, na hora que o tsunami voltar, meu Deus, tira de perto. Começa a promover o amor pela jornada, o amor por se alimentar melhor, o amor por cozinhar os alimentos de uma forma que tu goste, prazer pela alimentação, pelo treino, o hábito de tu tirar todo dia aquela ansiedade do teu corpo, aquele estresse de tu treinar, de tu começar a encontrar os pequenos resultados no dia a dia, aquele sentimento de endorfina, aquele bem-estar, começa a gostar disso, começa a cultivar esses sentimentos que naturalmente, se tu focar nesse processo, naturalmente os resultados eles vão acontecer sim, eu garanto que eles vão acontecer. Vamos lá. Agora, outra dúvida surgiu aqui, sobre o treinamento intervalado. Para quem não sabe, pelo menos 2 vezes por semana, eu posto 2 episódios por semana do Treino Raiz Emagrecimento, que é um vídeo de treino, tá? Normalmente é um vídeo de treino mais longo. Por que mais longo? Porque eu explico detalhadamente cada exercício, eu explico detalhadamente tudo que tu tem que fazer, todos os detalhes que tu tem que cuidar. Então, se tu é aquela pessoa mais afoita, que chegar a olhar o que tem que fazer, não é o tipo de conteúdo para te consumir, não é o tipo de vídeo para te assistir. Mas se tu é aquela pessoa preocupada com acompanhamento, tu é aquela pessoa preocupada em realizar os movimentos da forma correta, tu é aquela pessoa preocupada em entender cada sacada que vai te colocar num nível melhor e sempre evoluindo, sempre tendo melhoria contínua em relação ao que tu fazia ontem, perfeito. Esse vídeo ele é feito para ti, tá? Então, num desses vídeos, que o foco foi o treinamento intervalado, que é um treinamento de 9 minutos nesse vídeo aqui, que a Denise deixou a questão, e ela perguntou, esse treino eu posso fazer todo dia? Denise, não pode. Por quê? Existe no treinamento físico, de forma geral, um princípio básico que rege tudo isso. Assim como a lei da física, se tu subir de um prédio, tu te atirar, tu vai cair, vai te esborrachar no chão. No treinamento tem um princípio, que é o princípio da supercompensação. Eita, nome feio esse, né? Mas o que é o princípio da supercompensação? Ele basicamente é o princípio da casquinha do machucado do teu joelho. Imagina que tu tá lá de bicicleta e tu caiu aquele tombo tradicional de bicicleta, esfolou o joelho, formou aquela casquinha e leva um tempo, a casquinha seca, ela vai começando a cicatrizar. E o treinamento ele proporciona uma cicatrização, que é o processo de supercompensação. Agora, se tu começar todo o seu dia e lá arrancar aquela casquinha do teu machucado, o que vai acontecer? Tu não vai cicatrizar nunca, ou seja, tu não vai curar aquele machucado. E o treinamento basicamente é isso, tu tá fazendo pequenas microlesões e gerando uma reparação dessas microlesões para te vir ainda mais forte, para te vir ainda mais bem condicionado. Então, se tu treinar todo dia, o que tu vai estar fazendo? Tu vai estar todo dia arrancando aquela casquinha. Por esse motivo, a gente organiza os treinos de uma forma que tu estimule os teus 3 tipos de metabolismos diferentes, que é o metabolismo aeróbio, o metabolismo anaeróbio lático e anaeróbio alático. Resumindo, treino aeróbio, treino de força, treino intervalado para te ganhar mais condicionamento. Cada tipo de treino tem seu momento, inclusive de flexibilidade, o treinamento do core, que é o nosso centro gravitacional. Eu trabalho dentro do método, versão final, dentro das minhas crenças, esses 5 modelos de treino, que é flexibilidade, treinamento do core, treinamento de força, treinamento intervalado e treinamento cíclico, ok? São os tipos de trabalho que eu acredito. Dentro de uma organização semanal, a gente tem que conseguir organizar isso, dividir cada um no seu dia. Um treino de força, normalmente, se tu faz um treino de força para membros inferiores, por exemplo, na segunda-feira, tu vai ficar mais ou menos até a quinta-feira para poder repetir. Então, se tu fez na segunda, tu repete lá pela quinta. Se fez na terça, lá pela sexta. Tu vai dar 2 dias de folga. E o intervalado, a mesma coisa, ok? Agora, o treino aeróbio já não tem a necessidade de que tu dê 2 dias de intervalo. Tu pode fazer até 2 dias sim, um não, dependendo do estágio que tu tá. Se tu é mais iniciante, eu recomendo que tu faça um dia, folgue 2, depois tu faz um dia e folga 1, depois tu pode até fazer 2 dias e folga 1, mas via de regra não faz mais que 2 dias seguidos o aeróbio também, porque não, tu vai ter menos benefício do que tu gostaria, tá? Então, dando sequência às dúvidas,
A próxima dúvida aqui é da Vera de Moraes. Ela pergunta ainda também sobre o treino intervalado, no mesmo conteúdo. Esse treino serve para perder barriga ou não? Olha só, se esse treino serve ou não serve para perder barriga. A gordura da barriga é uma coisa muito legal de trabalhar, porque é a gordura, ao mesmo tempo, mais fácil de ganhar e mais fácil de perder. Rafa, mas como assim? Todo mundo tem dificuldade de perder gordura na barriga. Como tu vai me dizer que é fácil? Porque o que acontece? A gordura da região abdominal, embora ela seja a mais perigosa, ela pode ter diferentes formas. Ela pode ser uma gordura, e ela principalmente é uma gordura oriunda do tipo de alimento que tu ingere, também da falta de ação dos teus hábitos, enfim, até do estresse que tu gera no teu dia a dia, até do quanto estressante o teu dia é, tu gera um acúmulo de gordura nessa região. Olha que louco. Principalmente alimentos oriundos, esses alimentos oriundos que geram fermentação, o próprio pão, cerveja para quem bebe, são alimentos que eles fermentam e eles tendem a se acumular muito mais nessa região abdominal. Tem pessoas que têm mais facilidade, sim, de acumular gordura nessa região. Mas peraí, tu disse que é fácil perder gordura nessa região? Sim, se tu tá num processo de perda de gordura consistente, a chance é o quê? Se tu acumula mais gordura na região abdominal, a chance é que o primeiro lugar que tu tende, olha só, a perder é na região abdominal, ok? Então, isso tende a ser mais fácil. E uma forma legal da gente mensurar isso é fazer indicadores de resultado. É medir média da circunferência abdominal, pega sempre a parte lateral do abdômen, aquelas famosas bordinhas de catupiry ali, puxa uma fita por trás, de frente para o espelho, e cruza a fita, aí pega lá no ponto zero e vê o que encaixou. Meu, deu 90. Aí mede uma vez por semana, tu pode medir, e pesa na balança no mesmo dia. Sempre no mesmo cenário. Se eu acordei em jejum, medi e pesei, faz sempre jejum. Eu faço sempre antes do almoço. Faço sempre antes do almoço. Mas peraí, eu estou em período menstrual. Período que compreende normalmente de 7 dias antes a 4 dias depois, não mede nada, porque nesse período só vai mascarar os resultados. A mulher nesse período ela incha muito e não tem porquê, não faz sentido nenhum tu medir nesse período. Então tu tem que ter clareza se esse período está acontecendo. Se tu não sabe qual é o teu período, tá tudo bem, mas se tu sabe, evita essa frustração grátis que tem, porque a mulher em si ela já está emocionalmente abalada nessa fase, e além de tudo, ela juntar uma informação mascarada de um resultado negativo que ela não tem, não vai trazer nada de positivo, então evita fazer, ok? Vamos lá. Vamos ver a próxima dúvida da alegria. Tá. Tem a última dúvida aqui que eu selecionei para a gente hoje, para não ficar um vídeo também muito longo, não ficar uma live muito comprida. É uma pergunta que a Ana Carolina fez. Ela falou o seguinte: estou uma semana fazendo a dieta do jejum. O que você me diz a respeito dela? Antes de mais nada, vale lembrar que eu não sou nutricionista, embora eu seja especializado em nutrição esportiva, eu não tenho habilitação para prescrever uma dieta, mas posso falar a respeito, posso dar dicas, posso trocar ideia com vocês, e eu gosto muito de fazer isso. E sobre o jejum, existem vários tipos de jejum. Eu não sou especialista em jejum, eu até faço um determinado jejum, vamos dizer assim, mas é uma coisa bem básica, porque eu não acredito que seja significativo tu fazer um grande jejum no teu dia, visto que tu vai perder energia, disposição no teu dia, e acredite, para quem está numa jornada para emagrecer, tu perder disposição, que já é uma coisa que tu não tem, que tu já tem ela reduzida por natureza, pelo processo de tu ter muitas células de gordura, processo de ter um acúmulo grande, isso gera uma liberação hormonal que geralmente te indispõe para fazer as coisas que tu precisa. Então, tu fazer um jejum vai te deixar ainda mais indisposta, isso não acredito que seja uma ideia legal, tá? Agora, tem casos de pessoas que já têm uma alimentação bem direcionada no sentido de a última refeição, ou elas fazem uma refeição mais rica em proteínas e gorduras, mais pobre em carboidrato, e na última refeição, principalmente, ela tende a consumir mais gordura e muito pouco carboidrato, ela tende a se manter num estado de time release por mais tempo e proteger o seu tecido muscular, sua massa, claro, seu músculo, tá? Então, aquela pessoa que chega de noite e come tudo que ela pode, chega de manhã, ela quer fazer jejum, cara, não é uma boa ideia, não faz isso,
deixa quieto, foca em outras melhorias. Eu comentei da questão do diário alimentar, eu acho que esse é o primeiro passo que tu tem que dar para destravar na alimentação. Esse é o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, tá? Nenhuma mesmo. Então, eu não faria, tá? Eu não faria o jejum nesse estágio. Se o objetivo é o emagrecimento, deixa ele de lado. Agora, se o teu objetivo é outro, tem uma questão, tem gente que faz o jejum por uma questão até mais filosófica. Então, é de entender. Mas se a gente se alimenta razoavelmente bem, de uma forma mais equilibrada, consegue prosperar no teu treinamento, consegue desenvolver teu condicionamento físico, vale muito mais a pena. Por quê? O exercício físico, de forma geral, ele vai diminuir teu estresse. A restrição alimentar vai aumentar o teu estresse. Se tu fizer qualquer tipo de trabalho mais radical, tu vai aumentar teu estresse, tu vai aumentar tua ansiedade, porque tu vai ter pressa de ter resultado. Agora, se tu manter um equilíbrio, uma coisa sustentável, que tu não tenha dificuldade e que passinho de bebê a passinho de bebê, tu vai melhorando aquilo que tu tá fazendo e vai aumentando a tua capacidade de treino, tu vai aumentando o teu condicionamento físico. Imagina que nosso condicionamento físico é uma chapa. Sabe aquelas chapas de hamburgueria, dessas lanchonetes lá que fazem aqui a gente chama de X, enfim, mas aquela chapa que o pessoal faz lá, o hambúrguer e tal, vira. Imagina que o teu metabolismo ele é uma chapa. E quando tu tá com uma disposição baixa e tudo mais, essa tua chapa, ela basicamente ela fria. E o treinamento físico, o desenvolvimento, o condicionamento vai deixar essa chapa cada vez mais quente. E o que tu começar, à medida que o tempo for evoluindo, a largar nessa chapa, ela vai derreter mesmo, e isso vai te deixar cada vez com mais capacidade de queimar. Nossa, não tem nada que pague isso. O primeiro passo para te começar a emagrecer não é na dieta, é no treino. É no treino. Ah, Rafa, tu tá botando brasa no teu assado. Tô botando brasa no meu assado e é o que acontece. Se tu começar pra dieta, tu vai te estressar. Se tu começar pro treino, tu vai te desestressar. E o que é mais importante no estágio inicial? É tu cuidar dos teus fatores emocionais e blindar a tua mente, ou tu colocar mais fogo na fogueira e te frustrar mais uma vez. Com essa, eu dou o meu tchauzinho para ti. Muito obrigado por participar da live, por acompanhar aí, seja de forma gravada, que tu está assistindo, ou seja no ao vivo. A semana que vem a gente faz de novo aí. Se tu gostou, deixa um comentário. Se tu tiver uma dúvida, deixa uma dúvida. Na semana que vem, com certeza eu vou responder essas dúvidas aqui. Não vou deixar passar nenhuma dúvida. Um grande abraço e até a próxima.